Fala galera, beleza? Konnichiwa? Aqui é o Murilo e no vídeo de hoje nós vamos descobrir se tem alguma coisa que os japoneses têm inveja dos outros países. Será que tem alguma tradição, algum jeito, alguma postura que os estrangeiros têm, que os japoneses têm inveja, que eles gostariam que no Japão tivesse também? O meu amigo Jack do canal Interview in Japan foi às ruas, fez entrevista de rua com um monte de gente e agora nós vamos descobrir o que os japoneses pensam sobre esse assunto, galera. Como sempre aqui no Conversando com os Candis, ainda nesse vídeo, nós vamos aprender japonês. Nós vamos estudar japonês com as frases ditas pelos entrevistados aqui no vídeo, tá? Então fica comigo até o final que vai ser muito legal. 日本在住外国人として日本が外国より優れてるなと思うところが多いですけど、逆に日本人として羨ましいなとか憧れるなとか日本にあればいいなと思う外国の文化ありますか？愛情表現が素晴らしいと思います。どんなんが好きですか？スキンシップ多めです。日本では珍しいですか？家族とかおっても恥ずかしがらずになんかそういう愛情表現してるのがいいなと思います。視聴者の皆さんにピンと来てもらうためにちょっと友達でスキンシップ見せてもらえますか？ジャパニーズバージョンからそうですね、ジャパニーズスキンシップはジャパニーズバージョン。はいで外人バージョンはどうですか？めっちゃガチじゃないですか。 Eu vou falar pra vocês que essa é uma coisa que eu gosto muito, principalmente nós brasileiros, nós demonstramos muito esse carinho quando nós encontramos alguém, algum amigo, alguém que a gente gosta de verdade, faz muito tempo que a gente não vê. Tem toda essa festa, né? Cumprimento, é abraço. Eu acho isso muito legal, concordo com essas meninas. Isso é uma coisa que falta muito no Japão. Galera, não se esquece de se inscrever aqui no canal, tá? Eu tô com a meta de chegar a 3.000 inscritos até o final do ano. Então a sua inscrição aqui, ela me ajuda muito. Deixa um like no vídeo e inscreva-se, tá? でその方が好きですね。その方が好き。関わりやすい。日本人は真面目というか気が弱いというかでみんなと一緒でないといけないっていうので変わったことができないだから日本人は、窮屈結局日本は治安がいいとかおとなしいとか優しいとかっていうのは別に性格じゃなくてそういう性質おとなしいというか怖いというかそういう性質なのでアメリカの自由なアメリカとかそれとか他の外国の何でも意見が言えるフランスとか、食事は日本だけ日本のいいところは食事だけです。 Nossa, palavras bem fortes desse senhor, né? Eu vou falar pra vocês que eu não discordo 100% dele, tá? Ele disse algumas coisas ali que eu considero verdade. Mas no geral, principalmente no quesito liberdade econômica, o Japão é um país muito mais livre do que o nosso aqui, do que o Brasil, por exemplo, tantos países da América Latina. Eu acho que no geral eu vou discordar dele principalmente na parte da comida, que só a melhor coisa do Japão é a comida. Eu discordo, eu diria que a liberdade econômica que tem no Japão é uma coisa maravilhosa. Agora, se você concorda com esse senhor, escreve aqui nos comentários. Eu quero saber a sua opinião, eu quero saber o que você pensa. 体型のこととかすっげえなんか太かったらダメみたいな感じがあるからそういうの海外が羨ましいなって思います。やっぱりフレンドリー。フレンドリーフレンドリー。なんか言いたいことを言っても認めてくれる人間関係とかいいなと思う。会った時にハグとかするコミュニケーション能力、距離の近さとかは欲しいですね。一緒です。なるほど、なんか日々の中でハグされたいなみたいなのは Muito legal, galera. Agora eu quero saber o que você inveja no Japão. O que os japoneses têm, os japoneses fazem, que você gosta tanto, que você admira tanto, que você gostaria que fizesse parte da sua realidade? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Agora, como sempre, vamos aprender um pouquinho de japonês, né, gente? Olha só essa frase que foi dita aqui. Uma das primeiras moças a serem entrevistadas, o Jack perguntou de qual jeito ela gostava mais, né, o jeito dos japoneses ou dos estrangeiros, e ela falou, Sono hou ga suki desu. Sono hou ga suki desu. Gosto mais desse jeito. Ela estava se referindo ao jeito dos estrangeiros. O que me chamou a atenção, galera, foi esse uso aqui da partícula ga para indicar um gosto. Olha que interessante. Sono hou ga suki desu. Vamos ver isso daqui um pouquinho melhor? A partícula H, ela tem diversas funções, gente. Mas uma dessas funções é indicar gosto, desejo ou aversão.
Olha que interessante como que isso daqui funciona. Basicamente, nós vamos colocar um substantivo qualquer, para indicar que nós gostamos, nós diremos substantivo, partícula H, suki desu. Se você não gosta, se você detesta, você vai falar o substantivo, partícula H, kirai desu. E para falar que você quer, que você deseja, é a mesma coisa. Substantivo, partícula H, hoshii desu. Vamos ver isso aqui na prática para a gente aprender essa função da partícula H? Olha só aqui que interessante. Coffee ga suki desu. Coffee ga suki desu. Gosto de café. Colocamos aqui um substantivo, o substantivo café, partícula H, suki desu. Conseguimos, com essa função da partícula H, indicar um gosto pessoal nosso. Olha só que bacana. Haha wa tenisu ga suki desu. Haha wa tenisu ga suki desu. Minha mãe gosta de tênis. Isso aqui é o que é interessante dessa função da partícula H, galera. Não é só em primeira pessoa que a gente usa. A gente pode usar em terceira pessoa. Aqui eu estou falando que a minha mãe, estou falando um gosto da minha mãe. Haha wa tenisu ga suki desu. Minha mãe gosta de tênis. Colocamos aqui o substantivo, partícula H, suki desu, para indicar um gosto. Tá legal? Mesmo que não seja meu, mesmo que seja um gosto de outra pessoa. Agora, olha só essa frase aqui. Karai mono ga kirai desu. Karai mono ga kirai desu. Não gosto, detesto comida apimentada. A mesma coisa, galera. Substantivo, partícula H, kirai desu. Kirai, indicando que nós detestamos alguma coisa. É uma palavra muito forte, tá? Toma cuidado na hora de usar kirai. Eu tenho algumas aulas que eu explico melhor isso, porque é às vezes até indelicado você usar o kirai, de tanto que essa palavra é forte, que ela transmite que você detesta alguma coisa. Olha só um outro exemplo aqui, ó, esse é com hoshi. Atarashii pasokon ga hoshii desu. Atarashii pasokon ga hoshii desu. Quero um computador novo. Atarashii pasokon, partícula H, hoshii desu, para indicar um desejo. É muito legal isso daqui, né, galera? É interessante a gente ver como a partícula H, ela tem várias funções, ela não serve só para uma função, uma situação em específico. E se você não conseguir dominar essas partículas, galera, infelizmente você não consegue entender a língua japonesa. Sem o domínio das partículas, você não domina o japonês. É por isso que eu criei o Mestre das Partículas, domine as partículas do idioma japonês. Isso daqui é um curso autoral meu que reúne tudo o que você precisa saber sobre as partículas da língua japonesa. Ou seja, você não precisa mais perder o seu tempo pesquisando vídeo atrás de vídeo, olhando blog, olhando inteligência artificial, como usar determinadas funções das partículas. Nesse meu conjunto de aulas já está tudo pronto, tudo bem estruturado para você. As aulas possuem explicações claras, dezenas de exemplos e exercícios onde nós vamos fazer juntos para que vocês consigam compreender e memorizar o uso de cada partícula. Sem contar que você tem um espaço especial para conversar comigo a hora que você quiser. Galera, o link para essas aulas está aqui na descrição, é só clicar e começar a estudar. Vem comigo que você vai se tornar um mestre das partículas do idioma japonês. Gente, eu também vou deixar aqui na tela 2 vídeos bem legais do meu canal Conversando com os Kanjis. Faz uma maratona de vídeos aqui no canal. Eu tenho certeza que você vai aprender muito, vai se divertir muito. Beleza, gente? Não esquece o like, não esquece de conferir se está inscrito aqui no canal. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!